Graça e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos iniciando a lição 7, o novo mandamento do discipulado cristão. Sou Jailson Vieira, sou diácono da Assembleia de Deus, Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. Senhor, eu te agradeço, te louvo, bendigo ao teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Eu te agradeço por esse momento que nós vamos estudar a tua palavra e clamo para que o Senhor me conceda sabedoria para que eu possa transmitir a tua palavra e abre o coração dos meus irmãos que a ouvirão. E acima de tudo, concede, Pai, força no Espírito Santo para eles viverem esta palavra ministrada. No nome santo de Jesus é o que nós te clamamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Lição 7, o novo mandamento. Eu vou fazer uma revisão das aulas que nós já tivemos. A lição 1, a necessidade humana, o problema do pecado. A lição 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. A lição 3, conhecendo a palavra de Deus, não tem na revista impressa que eu forneci a vocês. A lição 4, quem é Jesus, corresponde à lição 3 da revista Discipulando, ciclo 1. A lição 5, o caráter de Jesus, corresponde à lição 4 da revista Discipulando, ciclo 1. A lição 6, o ministério de Jesus, corresponde à lição 5 da revista Discipulando, ciclo 1. E a lição 7, que é a lição de hoje, o novo mandamento, corresponde à lição 6 da revista Discipulando, ciclo 1. Por favor, esqueçam as perguntas que tem no final da revista impressa. O que vale são os marcadores que eu cito durante a aula. Quem tiver dúvidas ou perguntas, chamem-me no Zap. Texto bíblico base está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nas palavras de Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os objetivos da aula: explicar a necessidade e a importância do decálogo. Não apenas para Israel, mas também para o mundo. Discutir o fato de a lei poder ser resumida em 2 grandes mandamentos. E condicionar o novo nascimento à imitação de Cristo e à prática do novo mandamento. A lição 7 ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro é o decálogo. O segundo, os 2 grandes mandamentos da lei, ame a Deus e ao próximo. E o terceiro, o novo mandamento nos aproxima do reino de Deus, o decálogo. Decálogo é uma palavra que significa 10 mandamentos ou 10 palavras. É um sinônimo de 10 mandamentos. Amém? Primeiro subtópico, Israel e a promessa abraâmica. A humanidade corrompeu-se e Deus trouxe um juízo sobre os ímpios. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 12. Deus soberanamente chamou Abraão e prometeu que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Está escrito em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3.
No plano divino, uma nação modelo serviria como exemplo do que significa ser governado por Deus. Esta nação foi formada no Egito. Desde a promessa feita a Abraão até a saída dos israelitas do Egito, 430 anos se passaram. Em Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41, confirma isso. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A promessa feita a Abraão era a única instrução dada aos descendentes dele. Está escrito em Gênesis 48, 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. A promessa feita a Abraão era aguardada por Jacó, Israel. Em Gênesis capítulo 50, versículos 25 e 26, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A promessa feita a Abraão era aguardada por José e por Jacó. Na promessa que Deus fez a Abraão, só existia uma única regra. E essa regra ela está descrita no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Esta única regra não foi cumprida durante o período de peregrinação de 40 anos. O livro de Josué, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5, diz: Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Logicamente, a cultura dos israelitas era praticamente a cultura egípcia. Desta maneira, entendemos o porquê do povo viver continuamente em recaída durante a peregrinação de 40 anos. Como o povo de Israel não tinha uma lei e estava constantemente em recaída, o que era necessário para eles? 1.2, a lei de Deus. Deus providenciou uma lei para que o povo tivesse uma formação. Está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículos do 5 a 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo
todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos propõe. Agora a situação mudou. Os israelitas que tinham praticamente uma única ordem, agora eles recebem a lei de Deus. A lei de Deus foi dada a Moisés no Monte Sinai como uma comprovação da aliança que Deus estava fazendo com Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A lei não se refere apenas aos 10 mandamentos ou decálogo. Jesus, quando se refere à lei, está pensando nos 5 primeiros livros da Bíblia. Percebemos isso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, nos profetas, nos livros proféticos e nos salmos. Amém? Deus havia libertado os israelitas geograficamente do Egito. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele diz que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A lei tinha por finalidade tirar culturalmente o Egito de dentro deles. Uma coisa é sair do Egito. Outra coisa é você tirar o Egito de dentro de você. Em Malaquias capítulo 4, versículo 4, que é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias declara: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ponto 1.3. Libertação e legalismo religioso. Qual a finalidade da lei dada a Moisés, ou lei mosaica? Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, está escrito: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O objetivo da lei era levar os israelitas a amar a Deus e ao próximo. A lei de Deus é perfeita e santa. Paulo declara na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Os religiosos judeus fizeram uma interpretação paralela da lei, a chamada tradição dos anciãos, que não era o texto das Escrituras, nem sequer do Pentateuco, abandonando assim a finalidade da lei. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Deus libertou os israelitas do Egito. Eles se aprisionaram ao legalismo religioso. O que é legalismo religioso? É uma crença que prevê que a salvação é possível com a prática de atos de justiça, executado ao observar preceitos religiosos. O judeu, ele acreditava que era salvo porque ele seguia preceitos religiosos. Em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus declara ao contrário, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Se o homem não pode ser justificado pelas obras, como pensavam os judeus, como pode então o homem ser justificado? Justificação é a declaração divina que o homem recebe a justiça de Cristo e por isso é justificado. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele diz, Paulo declara nesta carta, como nós recebemos a justificação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém? A lei de Deus, ou Pentateuco, ou como os judeus chamam a Torá, dada a Moisés, influenciou o cristianismo e a maioria dos sistemas legislativos do Ocidente. Síntese do primeiro tópico. O Pai libertou os israelitas do Egito, tirando-os da casa da servidão com mão poderosa. Fez uma aliança com eles. Ele seria seu Deus e Israel seria seu povo. Deu-lhes a lei para que a obra de libertação fosse completada. No decorrer do tempo, os judeus tornaram-se legalistas, por acharem que, ao praticar preceitos religiosos, seriam justificados. Primeiro marcador: qual a necessidade de Deus promulgar a lei para o povo israelita? O que é legalismo religioso? Como pode o homem ser justificado? Amém? Segundo tópico, os dois grandes mandamentos. Ame a Deus e ao próximo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34, está escrito: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso se chama Shema, que é uma introdução.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único. E não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O primeiro mandamento, amar a Deus. Existia uma ordem clara na promulgação do decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Esse em mim é o libertador de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 5, então falou Deus todas estas palavras. Aí nós interpretamos o versículo 2 como o prólogo, as palavras que vêm antes, o prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, ele revela a unicidade de Deus, que Deus é único. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, ele revela a espiritualidade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir deste entendimento surgiu a expressão hebraica Shema, que significa ouça Israel. Esta expressão é encontrada em Deuteronômio 6,4, quando a lei é pronunciada pela segunda vez. A partir de então passou a servir de introdução quando os ensinamentos da lei são citados. Está escrito em Deuteronômio 6,4: ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa declaração, antes de citar os 2 mandamentos, Jesus fez lá no Evangelho segundo Marcos. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus cita o segundo mandamento, ele diz o que está escrito em Levítico 19:18. Nem é o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, que foi a primeira tábua, as primeiras tábuas, nem o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, que foram as segundas tábuas. Mas Jesus, quando foi falado do segundo mandamento, ele citou o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, quando ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O Código Legislativo de Israel continha leis que protegiam os estrangeiros. Está escrito em Êxodo 12:49. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Em Êxodo capítulo 22, versículo 21, Deus diz: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Em Êxodo 23:9, também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Nota:
O mandamento de amar o próximo como a si mesmo parece especificar que o próximo é o igual, ou seja, o israelita ou judeu, que possui os mesmos gostos e partilha das mesmas ideias e crenças. O grande mandamento da lei. Quando Jesus respondeu à pergunta do escriba ou doutor da lei, ele está respondendo a respeito do grande mandamento da lei, não do evangelho. Qual foi a pergunta? Está escrito em Mateus 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A resposta está escrita em Marcos capítulo 12, versículos do 29 ao 31. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso daí é o Shema, é a introdução. No 30 que vem o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A conclusão do escriba está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A conclusão de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós interpretamos que os 4 primeiros mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem com Deus. É o relacionamento vertical. E os 6 últimos, eles tratam do relacionamento do homem com o próximo. Conclusão final. A finalidade da lei é levar as pessoas a amar. Em toda a lei do Antigo Testamento, Deus queria que as pessoas amassem a Ele e amassem o seu próximo. Síntese do segundo tópico. Ao responder à pergunta do escriba sobre qual era o grande mandamento da lei, Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, para dizer que o amor ao Pai deve ser a nossa prioridade na vida. E cita Levítico, capítulo 19, versículo 18, para nos ensinar que se deve amar ao próximo como a nós mesmos. Segundo marcador, qual era o objetivo da lei dada por Deus a Israel? Qual é o grande mandamento da lei dada por Deus a Israel? O grande mandamento da lei é o grande mandamento do Evangelho. Isso aqui é uma diferenciação que você tem que saber. Quando Jesus responde ao escriba, ele está falando do grande mandamento da lei. Mas Jesus vai falar do grande mandamento do Evangelho. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus, é o terceiro tópico. Qual é o novo mandamento? Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus modificou preceitos e tradições que eram humanos, legalísticos e caprichosos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, ouvistes que foi dito. Quando ele fala assim,
Jesus está falando da tradição dos anciãos. Os anciãos diziam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Aqui Jesus está fazendo uma aplicação correta das Escrituras. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Na última Páscoa, reunido com seus discípulos, lhes deu um novo mandamento. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Enquanto a lei podia ser resumida em 2 mandamentos, o novo mandamento é apenas um. Qual é a referência do novo mandamento? Jesus Cristo é a referência do novo mandamento. No resumo que Jesus faz da lei e no que está escrito na lei, quando a pessoa ama ao próximo, ela ama ao próximo como ela ama a si mesma. No novo mandamento, não. Eu tenho que amar ao próximo assim como Jesus me amou. E isso faz toda a diferença. O amor segundo os religiosos. O religioso, ele ama a si mesmo e a sua reputação. Está escrito em João, no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Contudo, muitos dentre as pessoas, as próprias autoridades, creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O amor segundo os religiosos. Os religiosos, as regras valem mais do que as pessoas. É um amor a si mesmo de forma egoísta. Jesus declarou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia querem e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Os religiosos condenaram inocentes sem levar em conta a misericórdia que Deus queria. O novo amor de Cristo. Jesus Cristo valoriza e prioriza as pessoas. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 5 a 8. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Jesus se interessou por um homem que estava doente há 38 anos. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora, o que é novo no novo mandamento? Porque amar não era novo. Deus já mandava amar. O objetivo de toda a lei era levar as pessoas ao amor. Então, amar não é uma coisa nova no Antigo Testamento. O que é novo no novo mandamento é amar como Jesus amou. Jesus agora é a referência de amor. É o modelo e é o padrão de amor altruísta que devemos praticar. Por isso ele declara no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. O que é novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí não é novo. O novo é assim como eu vos amei.
Então, a maneira de amar de Jesus era diferente. Porque Jesus foi capaz de dar a sua vida em favor de gente pecadora. Aí ele quer que nós amemos desse jeito. Ele diz que nós vamos ser reconhecidos como discípulos dele quando nós amarmos uns aos outros. Somos Cristo para o próximo. O que significa amar como Jesus amou? Jesus entregou-se pela humanidade pecadora e deu a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No texto áureo da Escritura, João 3,16, Jesus deu sua vida por nós para nos resgatar do pecado. Este amor é verdadeiro quando somos capazes de viver o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O que significa ser Cristo para o próximo? Primeiro, quando as pessoas virem Cristo em nós, nós somos Cristo para o próximo. Quando o nome do Senhor é glorificado através de nossas vidas. Quando somos testemunhas vivas nesta sociedade que precisa conhecer o que é ser guiada por Deus. Desta maneira, nós somos Cristo para o próximo. Síntese do tópico 3. No novo mandamento, Cristo é a referência de amor. Amor altruísta que se sacrifica sem visar seus próprios interesses. Este amor deve guiar todos os nossos relacionamentos. Como eu sei que eu nasci de novo, que eu recebi a regeneração? Quando sou capaz de colocar em prática o novo mandamento. Marcador 3. Qual é o novo mandamento? Qual é o sentido de ser novo? De que maneira podemos ser Cristo ao nosso próximo? Glória a Deus. Aí eu vou fazer a conclusão hoje, contando a história de um missionário chamado David Livingstone. Ele nasceu na Escócia em 1813. Em sua mocidade, ele decidiu a propagar o cristianismo na África e tornou-se o maior missionário que aquele continente já conheceu. Em suas viagens pelo interior da África, ele estudou a natureza e descobriu dezenas de espécies de raízes comestíveis e de frutos do deserto que não eram cultivados. Com esses estudos, tornou-se um médico naturalista, ajudando pessoas que vinham de povoados, às vezes muito distantes, para receberem seu tratamento. Percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua própria esposa, vitimada por uma febre fatal. Mesmo assim, continuou sua missão de pregar o amor de Cristo. Estava muito próximo de realizar um de seus sonhos, que era encontrar a nascente do rio Nilo, quando faleceu.
Seus companheiros de peregrinação o encontraram de joelhos ao lado da cama. No momento de sua partida, estivera conversando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. Ali mesmo, embaixo de uma árvore, foi enterrado o coração de Livingstone. Durante alguns meses, os companheiros africanos de Livingstone levaram seu corpo embalsamado até a costa do Atlântico, onde seria transportado para sua terra natal. Na abadia de Westminster, ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra. Em seu túmulo foi escrito: o coração de Livingstone ficou na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua obra continua. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. Quando começaram a falar de Cristo e de seu amor, ficaram surpresos ao ouvir dos nativos: nós já conhecemos esse homem. Ele viveu aqui conosco. Não é bem isso, disse o missionário. Estamos falando de Jesus Cristo que viveu há quase 2000 anos, explicaram os missionários ingleses. O homem que você falou esteve por aqui também, responderam os africanos. Livingstone teve uma vida tão exemplar que foi confundido com o próprio Cristo. A história do David Livingstone, ela nos exemplifica que ele era uma pessoa regenerada, capaz de viver o novo mandamento, de amar ao próximo como Jesus amou. Amém? Nós terminamos hoje a 7ª semana. Tarefa da 7ª semana: responda aos marcadores. Envie respostas para meu WhatsApp. E eu quero ver o seu plano de leitura sistemática do Novo Testamento. A graça e a paz através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.